E se o Cavaleiro da Lua fosse Arauto do Galactus? Essa é a história desse quadrinho aqui que eu vou contar pra vocês nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like e clica no sininho de notificação, beleza? Então, bora pra história. O quadrinho começa com uma batalha entre o Galactus e o Khonshu. Galactus chama o Khonshu de fracassado e que ele fez uma escolha ruim em não aceitar ser arauto dele. Pois é, nesse ponto da história aqui, o Galactus queria que o Khonshu, né, que é um deus, fosse arauto dele. Só que o Khonshu recusou. Khonshu diz que nunca vai aceitar servir alguém e usa seu cajado para jogar uma energia em Galactus. Galactus sente o poder e diz que é a primeira vez que ele sente alguma dor e em seguida dá um soco no Khonshu que faz ele desborrachar no chão. Galactus diz que foi um erro achar que uma divindade da Terra poderia ser um bom arauto. E Khonshu diz que isso não seria uma honra, mas sim uma maldição. Então nesse momento Galactus pega e pisa em cima do Khonshu. O narrador diz que os deuses não estão preparados para morrer, e na beira da morte, Khonshu faz seu último desejo, que o Cavaleiro da Lua se vingue por ele. O quadrinho agora muda para Nova York, onde vemos o Cavaleiro da Lua observando o ladrão tentando assaltar uma pessoa. Ele se apresenta e diz ser Mark Spector, o soldado de aluguel, também é o playboy Steve Grant e o taxista Jake Loki. Pra quem não entendeu, o Cavaleiro da Lua, ele possui várias personalidades, beleza, gente? Em seguida, o Cavaleiro da Lua ajuda o civil que está sendo assaltado. O civil agradece, mas logo em seguida o Cavaleiro da Lua sente uma dor de cabeça muito forte. O civil pergunta se está tudo bem. O Cavaleiro diz que sim, mas a dor continua e o Cavaleiro começa a ter sensações estranhas, como se algo ruim fosse acontecer. Em seguida, ele é teleportado e fica surpreso quando vê Khonshu caído no chão à beira da morte. Então Khonshu vê o Cavaleiro da Lua e diz suas últimas palavras: Mark Spector, minha primeira e última esperança. O Cavaleiro da Lua se aproxima do Khonshu, mas Galactus chega e diz: Khonshu está morto. Então o Galactus se apresenta para o Cavaleiro da Lua e diz que está com muita fome. Ele continua dizendo que o Khonshu não aceitou ser seu arauto e que poucos sobrevivem a isso, e pergunta o que o Cavaleiro da Lua vai fazer para salvar o planeta Terra. O Cavaleiro da Lua então entende o que está acontecendo e explica que o Khonshu queria salvar o planeta Terra de ser devorado pelo Galactus, mas não podia fazer isso porque ele nunca aceitaria servir alguém. Então o Cavaleiro da Lua entende o chamado que o Khonshu fez para ele e assume a responsabilidade de ser o arauto. Nesse momento, Galactus dá para o Cavaleiro da Lua o poder de arauto e pede para ele procurar outro planeta para ele se alimentar, e diz que se ele falhar, nada vai poder salvar ele, nem o planeta Terra. Então, o Cavaleiro da Lua sai pelo espaço, sentindo seus novos poderes que o fazem conectar com o tecido do universo. Ele começa a pensar sobre sua missão e isso deixa ele muito confuso, porque ele não quer ter que sacrificar a vida de todo um planeta. Então do nada, algo acerta o Cavaleiro da Lua e diz: então nosso ex-mestre criou um novo garoto de recado? Era nada mais que um grupo formado por ex-arautos de Galactus: o Surfista Prateado, o Senhor do Fogo, Terrax, o Domador e Frank Ray, que tem um nome aí também de Nova. Eles apareceram para parar o novo arauto de Galactus, que é o Cavaleiro da Lua, né? E logo em seguida lutar contra o próprio Galactus. O Surfista Prateado pega e fala que conhecia o Cavaleiro da Lua e pergunta por que ele se juntou com o Galactus. O Cavaleiro da Lua começa a se sentir confuso e perde o controle dos seus movimentos e da sua personalidade. Ele ouve a voz do Khonshu dizendo em sua mente: abrace isso, meu primeiro, volte a si mesmo, deixa cada um de vocês segurar e atacar. Então o Cavaleiro da Lua perde o controle e ataca Frank. Em seguida, joga o Surfista Prateado para longe e também derrota o Senhor do Fogo e o Terrax. Ele pega a prancha do Surfista Prateado e sai voando em direção à Terra. Frank vai atrás dele e tenta convencê-lo a não obedecer Galactus. Diz que ele é um herói e não deveria fazer aquilo. Então o Cavaleiro da Lua para e diz para ela que ela não conhecia ele e nunca iria conhecer. Assim ele continua indo em direção à Terra. O Cavaleiro da Lua, nesse tempo que viaja pela galáxia até o planeta Terra, percebe que suas habilidades cósmicas são como suas personalidades.
ela fica em algum lugar da sua mente, despedaçada, e dessa forma ele consegue prendê-la e usar quando quiser. Assim ele se torna livre e recusa ter que entregar o planeta inteiro para Galactus. Ele chega na Terra e descobre que já é tarde. Galactus já avançou no tempo, já chegou na Terra e causou uma grande destruição, eliminando os Vingadores, o Quarteto Fantástico e até os X-Men. O Cavaleiro da Lua já tinha perdido, ainda assim ele vai atrás de Galactus. Ele encontra Galactus, que tá furioso e diz que o Cavaleiro da Lua falhou em sua missão e falhou com a Terra, e que ninguém agora poderia parar sua destruição. Mas o Cavaleiro da Lua interrompe e diz que ele estava enganado, porque ele estava ali e vai para cima do Galactus, mas ele sabe que não tem poder para superar o Devorador de Planetas, mesmo com todas suas personalidades trabalhando junto. Galactus começa a dizer que mesmo que ele tenha aprendido a usar seus poderes, isso seria inútil contra ele, e acerta um soco direto no Cavaleiro da Lua. Mas então, uma bola de fogo atinge Galactus. Eram os 4 arautos caídos que chegam para ajudar o Cavaleiro da Lua. Galactus diz que eles não têm poder suficiente e nesse momento o Senhor do Fogo começa a falar alguma coisa, mas Galactus não deixa. Já joga uma rajada de energia nele que o destrói e ao mesmo tempo acerta um golpe fatal em Terrax. O Surfista Prateado fica desesperado e pede para Frank sair para pedir ajuda, mas ela diz que não existe ajuda. Eles estão sozinhos. Nesse momento, Galactus agarra o Surfista Prateado e o espreme na mão, fazendo ele falecer. Galactus ouve Frank apavorada chamando por Deus, e ele diz que não existem mais deuses. Mas então o Cavaleiro da Lua diz que ele está errado e acerta um golpe no olho de Galactus, e em seguida acerta uma lança na barriga do Galactus, que começa a reclamar de dor. Galactus já está cansado disso e ele diz que a Terra não merece o tempo e nem o esforço dele, e muito menos o Cavaleiro da Lua. Então ele começa a remover os poderes do Cavaleiro da Lua, que perde seus poderes de arauto e cai sem energia nas mãos da Frank. Galactus vai embora, dizendo que vai encontrar outro planeta e mais um novo arauto. Nesse meio tempo, Cavaleiro da Lua lembra de todas as suas personalidades, todas as pessoas que ele gosta, e sente que da mesma forma que tudo começou, tudo vai terminar, e que agora ele era um homem morto. Mas então seus olhos abrem e ele se recusa a morrer, dizendo que ainda há muito trabalho a ser feito, e um brilho cósmico volta a brilhar pelo seu rosto, indicando que ele ainda possui o poder de arauto. E assim a história acaba, novamente com o End, né? Na verdade agora The End, que significa fim, né? Mas a história tem todo o potencial de continuar. Ó, eu gostei muito desse quadrinho, essa história tem um grande potencial, só que ela foi muito rushada. Se eles tivessem explicado melhor como que o Cavaleiro da Lua conseguiu fazer todas as personalidades dele trabalhar junto para controlar o poder cósmico, teria sido muito melhor, porque faltou isso, eles deixam meio que subentendido ali em 3 quadros, explica isso e passa o tempo muito rápido, entendeu? Outra coisa que ia ser legal de ver é como que aqueles arautos caídos conseguiram ficar vivos sem o Galactus ir atrás dele e retirar o poder. Isso ia ser muito legal de ver também. Só que a história também nem trabalha direito. E assim, tem um potencial gigante de continuar essa história. Só que eu acho que não vai continuar, né? Mas assim, eu gostei do conteúdo dessa história, sabe? É igual eu falei, dava pra trabalhar muita coisa disso aqui, mas é uma historinha legal, é só pra ter curiosidade, né? Mas aí, o que vocês acharam? Me deixa saber nos comentários aí o que vocês acharam desse quadrinho. E se o Cavaleiro da Lua fosse um arauto do Galactus. E o próximo quadrinho que eu vou trazer vai ser e se a vampira, né? A vampira dos X-Men fosse arauto do Galactus. Essa que eu também tô curioso, porque imagina essa aqui sugando os poderes da galera toda. Tô muito curioso. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e clica no sininho de notificação para quando eu postar o próximo vídeo você receber aí. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Falou!